Recording is on. Agora ouvi. Creia, nem mesmo os seus pais querem mais do que Deus a sua realização como um ser divino feito à imagem e semelhança do Criador. Os pais sempre querem o bem para os filhos, o sucesso, a vitória, isso e aquilo. Mas esses desejos dos pais não chegam nem aos pés do querer de Deus que você se realize como um ser divino feito à imagem e semelhança dele. E para isso, Deus trabalha incessantemente para criar oportunidades para que o apegado passe a calar o ego e se tornar na alma idêntica a ele. Mas a grande maioria desses apegados sempre estão muito, muito ocupados e compromissados com as atividades impostas pelo ego. Isto é, são escravos, são manipulados, são enganados pelo ego que nem existe de verdade, mera imaginação mental. E o pior, essa mera imaginação mental do ego cria a falsa realidade superficial, temporal, mutante daquilo que você interpreta desse mundo material. Aí você interpreta, nossa, está acontecendo uma ruína, nossa, está acontecendo uma desgraça, ixi, estou ficando nervoso, triste. Não, isso é tudo interpretação absolutamente fake, ilusória, inexistente, criada pelo fake e inexistente ego. Por isso que é imperativo. Se você não calar o ego, se você não eliminar o ego da sua mente, toda essa escravidão e manipulação, todo aquilo que você acha que é verdadeiro e, na verdade, não existe, mas você passa a acreditar que aquilo existe e aí fica tudo estressado, nervoso, preocupado, etc, etc. Então, não fique perdendo tempo. A sua vida te foi dada para que você pratique uma única coisa: eliminar esses quereres dualistas voltados ao mundo material, eliminar o ego de fome, neutralizar, silenciar. Então, e depois, o apegado que é escravizado pelo ego, ele não dá a mínima atenção a Deus, que lhe criou tão divino quanto ele próprio. Deus te criou tão divino quanto ele próprio, mas você não dá a mínima atenção a Deus. Por quê? Está tão compromissado, está tão ocupado em correr atrás desses quereres e não quereres, quero ou não quero, pode ou não pode, isso e aquilo, tudo ilusório, fake, mas não tem a menor atenção a Deus. Quando tem, fala que tem, da boca para fora, mas na verdade o dia inteiro é correndo atrás do ego. Assim não tem como essa pessoa perceber que ele é feito à semelhança de Deus. Os seus compromissos deveriam ser com Deus. Por quê? Afinal, você nasceu da onde? Você é o quê? Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa sua natureza divina nunca vai mudar, nunca vai te largar. É isso que você é eternamente. Mas você, ao invés de assumir esse você alma divino, não. O compromisso é total junto com o ego. Usa até da sua, entre aspas, responsabilidade para com o ego, com os quereres ilusórios do ego, mas não tem a mínima responsabilidade para com a sua natureza divina semelhante ao Criador, onde reside toda a sua tranquilidade, toda a sua paz, toda a sua felicidade e prosperidade merecida. Mas
além, apesar de tudo isso, Deus é puro amor e pura paciência. Né? E Deus irá esperar até que o apegado se desperte e perceba que a sua vida, conduzida pelo ego inexistente, é pura ilusão. Mas até o apegado perceber que a sua vida é pura ilusão, nossa, já passou centenas, muitas centenas de reencarnações, sofrimentos e ilusões. Ninguém merece isso. O ego quer te presentear com algo desse mundo criado. É sempre assim. Por que você corre atrás de fama, sucesso, dinheiro, não sei o quê, status, tudo coisa material. Mas não corre atrás de Deus, que já te presenteou antecipadamente o apegado com a alma repleta de puras bênçãos eternas, sábias, prósperas, felizes, harmônicas. E aí não. Como corre atrás, como obedece o ego, e o ego só quer te dar presente do mundo criado, temporal, material, cujo valor não é zero comparado com aquilo que Deus já te deu, que é a sua alma idêntica a Ele. Isto é, Deus já te presenteou e com a verdade divina idêntica a Ele. Todo mundo é feito à imagem e semelhança dele. Mas os apegados, sem perceberem o tamanho do presente divino já recebido de Deus, se agarram ao ilusório venenoso e realmente é uma vida lastimável. Você é dono de um baú gigantesco de ouro e fica lá correndo atrás de, sei lá, baratinha, minhoca, sei lá, essas coisas desse mundo que não tem nenhum valor. Portanto, seja honesto consigo e com Deus. Você está sendo honesto com quem? Você está sendo honesto com o seu único inimigo, que é o ego. Ele só te engana, só te enganou e continua te enganando. E se não praticar, vai morrer enganado. E vai levar esse peso, essa carga maldosa para a próxima reencarnação. E está acontecendo isso de reencarnação em reencarnação. Para com isso e passe a praticar, calar esses quereres e não quereres dualistas do ego. A gente fala aqui, né? É muito simples, basta ficar contemplando aquilo tudo que está acontecendo. Estou perdendo dinheiro, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo. Fica contemplando. Aquilo não é real, não é real. Aquilo é criação, isso aí é criação do ego, inexistente. Se o ego não existe, o que ele pode criar de real e verdadeiro? Absolutamente nada. Tudo é imaginário. Tá certo? Então acredite nos sábios, nos iluminados, acredite em Deus. O que Buda falou? Não queiras nada desse mundo e serás eternamente feliz. Porque quem quer algo desse mundo material é o apego, é o ego inexistente. A alma não quer nada desse mundo. A alma quer o seu retorno à sua origem, que é o reino de Deus. A alma não quer nada do mundo material, ele pertence ao mundo do Criador, tá certo? E quem quer as coisas do mundo criado? É o ego inexistente que só literalmente escraviza e fica colocando ilusões, falsas alegrias e falsos sofrimentos. Então, lembre-se, quando você praticar calar o ego, logo
será eliminado da sua mente. O ego será eliminado, dando lugar às manifestações da alma divina e de Deus. Deus e a alma estão por detrás dessa cortina de fumaça venenosa e ilusória do ego mental. Eu estou vendo aqui, ó, coisa ruim, tá? Aquele cara é assassino, aquele outro é bandido, isso e aquilo, só acontece coisa ruim. Meu, isso é uma cortina de fumaça ilusória do ego mental. Cale o ego, neutralize a mente, tá certo? Apenas contemple com pureza e sinceridade tudo e todos. Encare tudo como vontade divina de Deus. E cale o ego, só fique lá observando. Então, essa fumaça venenosa vai se dissipar como mágica, acontecendo na sua frente. Então, o mundo da alma e de Deus vão se descortinar em sua frente, como se fosse um grande milagre, mas não é milagre nenhum. Por quê? Porque é a sua pura realidade divina. É a manifestação daquilo que você é, realidade divina. Mas a primeira vez será como um grande milagre acontecendo na sua vida. Foi isso que aconteceu com Buda, quando ele se iluminou, ele via tudo como matéria. Aquele cara é pobre, aquele cara é miserável, aquele lá é um boi, sei lá o quê, é uma casa, uma árvore. Ele via, quando ele se iluminou, tudo virou Deus. Só existe Deus, tudo é Deus. E é isso que a gente tem que fazer, tirar essa cortina de fumaça do ego. E aí a gente vai enxergar a realidade. Pratique acatar absolutamente tudo como vontade divina de Deus. Porque nada acontece contra as vontades. Então, tudo que acontece é sim a vontade divina de Deus. Lembre-se, você não é o ego que tem medo, que fica estressado. Você não é o ego que fica triste, ansioso, fica desesperado, sei lá o quê. Você não é isso. Cale o ego, você vai descobrir que você é a mais pura sabedoria, a mais pura paz. Só existe você e o paraíso de Deus dentro de você. Então, afinal, você é feito à semelhança de Deus. Parte do seguinte princípio: se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, por que eu estou aqui sofrendo, preocupado, triste, magoado, vingativo? Você acha que Deus tem essas qualidades negativas? Claro que não. Então, alguma coisa está errada. Se eu sou feito à semelhança de Deus e só tenho tranqueira, só acontece tranqueira na minha vida, só tem tribulações, isso e aquilo, tem alguma coisa errada. E quem que está errado? Deus? Não, Deus não está errado. A sua alma é feita à semelhança de Deus. Ela está se manifestando? Não, não está. E quem está se manifestando agora? É o ego. E o ego atazana a sua vida. Ele torna a sua vida um mar de agitado, conturbado. Então tem algo errado na sua vida. Então, não importa a tragédia, a ruína ou o grau da perda. Tudo isso é interpretação errônea do ego anti-Deus. Quando você toma qualquer decisão, nossa, que porcaria, nossa, que ruína, tragédia, isso é interpretação dualista, maldosa, venenosa, errática do anti-Deus. Porque você é pura paz, tranquilidade. Deus é pura paz e tranquilidade.
E só existe Deus e a sua alma nesse universo inteirinho. Porque o resto é tudo coisa criada, tá certo? E esse ego é anti-Deus. Por isso que ele te cria sentimentos anti-Deus. Fala aí todos os seus sentimentos negativos, de fraqueza. Todos eles. São todas anti-Deus. Você fica nervoso, é anti-paciência. Você fica criticando, é anti-tolerância. Você fica triste, é anti-felicidade. Você fica agitado, é anti-paz. Você fica brigando com fulano, sei lá de quem lá, é anti-harmonia. Meu, é tudo anti-Deus. Dá para perceber? O ego é anti-Deus. O ego, a sua alma é próspera por natureza. E aí, o anti-Deus é o quê? Ganancioso, materialista. Tudo anti-Deus. Por isso que tem que ser eliminado. Por isso que o ego nada enxerga como sendo fatos criados pelas vontades de Deus. Ele só dá patada nas criações de Deus. Só dá patada. E se o apegado parar de acreditar no ego, logo as vontades de Deus se revelarão como divinas na mente pura e silenciada. Tem que praticar. E isso só o apegado pode provar para si mesmo. Ninguém vai te provar que você é feito à semelhança de Deus. Ninguém vai te provar isso. É só você mesmo que vai poder provar isso para você. Mas uma vez que você prova, os benefícios divinos são infinitos. Tá certo? Tudo se torna absolutamente infinito. Por que se torna infinito? A sua paz, o seu amor, a sua alegria, a sua felicidade, a harmonia, a sua paciência, tudo isso se torna infinito e expansivo. Tá certo? Expansivo. Por isso que quanto mais você tem felicidade, tranquilidade, amor e todas essas coisas divinas, mais você pratica, mais flui e mais expansivo você se torna. Essa é a natureza de Deus. Mas insista com toda a fé em silenciar esse ego mental. Lembre-se, quem não possui a capacidade de receber com tranquilidade os fatos e circunstâncias temporárias desse mundo criado, é prova de que não estão preparados para receber o mundo do Criador. Olha, presta atenção. Quem não está preparado para receber com paz, com tranquilidade, com harmonia, tudo que acontece na vida, na família, no trabalho, só fica lá nervosinho, criticando, só fica lá, como dizem aí, chutando o pau da barraca, sei lá como que eles falam, que não tem essa capacidade de receber tudo com paz e com tranquilidade, é prova de que não estão preparados para receber o mundo do Criador. Não tem nem a capacidade de receber as coisas do mundo criado. A pessoa não tem a capacidade de receber as coisas do mundo criado. Você acha que vai ter a capacidade de receber o mundo do Criador? É claro que não. Por isso que nunca vai entrar no reino de Deus. E isso é como uma pessoa que não aprendeu nem a nadar. Você nem aprendeu nem a nadar, não tem a capacidade de nadar, não tem a capacidade de acatar tudo com tranquilidade. Então, se é uma pessoa que não aprendeu a nadar, e não aprendeu a nadar, mas tem a petulância de querer atravessar o Oceano Atlântico a nado.
É muita petulância. É o egoísta querendo ser plenamente feliz. Isso nunca vai acontecer. O cara não sabe nem nadar e quer atravessar o Atlântico. O cara é 100% egoísta, é o 100% ego e quer ser 100% divino. E viver no mundo de Deus. Claro que isso nunca vai acontecer. Por isso que tem que ter esse respeito com a sua própria natureza. E tem que, literalmente, dar, pegar uma foice lá, sei lá o que, um facão e cortar esse ego definitivamente. E assim como o apegado, que quer uma vida plena e divina, mas assume o papel do ego ante Deus. O cara quer uma vida divina, mas ele assume o antideus, tá certo? Só vai ter uma vida antideus, infernal, conturbada. É o que está acontecendo com todo mundo que é apegado, uma vida de pura ignorância. E, claro, se é de pura ignorância, só pode se dar mal. É a lei da causa e efeito. Causa negativa, efeitos negativos também. E mais, saiba que este mundo material nasceu do Criador imaterial. Deus não tem matéria, Deus é um ser espiritual, mas é esse ser espiritual imaterial que criou esse mundo material. Então, o mundo material nasceu sim do Deus espiritual. Portanto, nada desse mundo tem por base, tem como fundação a própria matéria. Nada que foi criado pela própria matéria. E isso implica dizer que neste mundo nada é simplesmente factual, circunstancial ou material. Nesse mundo criado por Deus espiritual, tudo e todos têm as suas funções e benefícios espirituais com base em Deus. Tá certo? E somente aqueles que ainda associados ao ego venenoso separam esse mundo como matéria e sem relação direta com o lado espiritual divino. É por isso que ele acha que não tem nenhuma relação com Deus. Ele acha que por isso que ele se relaciona com o ego. Mas quem criou esse mundo material foi Deus. Agora, ele se relaciona com o ego e quer conquistar aquilo que é de Deus. Não, nunca vai conseguir. Tamanha insensatez. Se assim fosse, o Criador espiritual não teria criado esse lado puramente material e desvinculado da natureza espiritual de Deus. Aí os egoístas estariam certos. Se não existisse esse vínculo da natureza espiritual de Deus, do Criador com o mundo criado, se não existisse esse vínculo, aí sim, o ego estaria certo, os apegados estariam certos. Mas só que não é bem assim. Existe esse vínculo inquebrantável. Então, tudo nasceu de Deus, por isso que Buda só viu Deus. Tá certo? Agora, onde Buda viu que só existe Deus, não tem ação correta do ego ante Deus. Por isso que todos se ferram, verdadeiramente se ferram. Além do mais, Deus é onipresente, onipotente e onisciente sobre absolutamente tudo desse mundo e do universo. E isso prova que tudo é criação de Deus e tudo tem um significado e um benefício espiritual. E apenas as pessoas ainda
desconhecem tais benefícios, porque está associado ao antideus, tem que desconhecer os benefícios dados por Deus. Por isso que, é um antagonismo sem tamanho. Então, não existe um único fato que não tenha uma relação com a alma e com Deus. Tudo. Por isso que eu falei lá no começo, Deus trabalha 24 horas, 365, ele trabalha eternamente para criar oportunidades para você praticar a neutralidade, eliminar esse anti-ego. Mesmo porque esse mundo é uma escola, estamos todos aqui numa escola para os apegados aprenderem a eliminar o ego mental. Eliminando o ego mental, então tudo aqui é lição e prova. Então se esforcem em ser aprovados. Alunos, certo, alunos? Tem que estudar e praticar, principalmente tem que praticar, porque se você pegar uma única prática, não precisa nem saber de nada, se você praticar uma única coisa, você se diviniza com absoluta certeza. Pratica aí, sei lá, tudo é vontade de Deus. E aí, se você para tudo, praticar somente essa palavrinha aqui, né, essa frase tão curta, não, tudo é vontade de Deus. Isso é vontade de Deus. É vontade. Pronto, o que aconteceu se você fizer isso? Só de fazer essa pequena prática, mas constante, incessante. Isso daqui é a vontade de Deus. Está acontecendo outra coisa? Vontade de Deus, vontade de Deus. Você calou o ego, dá para perceber? Você calou o ego. Você eliminou o ego da sua mente. Só de praticar uma coisa tão simples. Mas não, ao invés de deixar o fluxo das vontades de Deus fluir na sua mente, só deixa as dualidades do ego fluir na sua mente e na vida. Aí não tem jeito. Olha, por isso que é obrigatório o desapego mental para que a alma e Deus passem a se manifestar. Só então entrarás definitivamente no mundo eterno e absoluto. Lembre-se, não existe uma única manifestação do ego que não tenha as devidas más consequências. E essa é a função da lei da causalidade. Essa lei só tem um único propósito: alertar sobre o caminho errado que estás trilhando com o ego, para te reconduzir para o caminho verdadeiro. E uma vez que se chega ao ponto onde não se comete mais erros, a lei da causalidade cessa, pois não há mais nada para te alertar ou corrigir. É o ponto onde não há mais erros na vida. É a mente neutralizada das manifestações do ego. Quando você neutraliza o ego, você para de cometer erros. Você está 100% seguro sobre tudo na vida. E, aliás, não existe proteção maior do que a neutralidade mental. Por que não existe proteção maior? Porque quando você neutraliza a sua mente, nada desse mundo te afeta, nada te alcança. Então, não existe proteção melhor na vida do que a neutralidade mental. Você nunca vai ser afetado por absolutamente nada. Então, é isso aí, pessoal. Arigatou aí pela atenção e até uma próxima. Boas práticas aí para todo mundo.